Conto A Morta que Chora. Estaria mentindo se dissesse que já a vi, mas meu objetivo aqui é trazer a verdade, ou pelo menos o máximo dela. Mas posso afirmar que ela é real. Um conhecido do meu primo pode confirmar isso, ou poderia. Era madrugada, exatamente 3 da manhã, quando o garoto se levantou para fechar as cortinas de seu quarto, que não paravam de balançar ao som do vento. O tempo parecia mau lá fora. Ao se aproximar, percebeu algo estranho. A janela por trás das cortinas já estava fechada, assim como a porta do quarto. Não havia motivo para o ar se mover daquele jeito. Intrigado, ele voltou para a cama. Sentiu uma comichão nas costas e começou a se coçar, mas a sensação persistia. Com mais força, esfregou as unhas na pele, subindo e descendo para aliviar o incômodo. Quando finalmente parou, percebeu algo aterrador. As unhas continuavam a descer e subir em suas costas. Num salto, correu até o interruptor e acendeu a luz. Olhou para trás. Nada. Seu peito subia e descia rapidamente. A garganta estava seca e o coração martelava como se fosse explodir. Foi então que ouviu, num tom crescente e angustiante, um gemido. Algo como um choro perdido. Seus olhos vasculharam o quarto freneticamente, até pararem em um detalhe que fez sua visão embaçar. Atrás da cortina, um pé longo, descarnado e de unhas grandes. Dali, revelou-se uma mulher magra, de queixo desproporcionalmente comprido, pele leitosa e cabelos ralos. Era a morta que chora. Até então, aquilo não passava de uma lenda contada por caçadores. Diziam ter encontrado o cadáver de uma mulher no pântano, com exatamente essas características. O corpo transmitia angústia, mesmo em avançado estado de decomposição. Alguns afirmavam que haviam sido guiados pelo choro dela antes de encontrá-la, o que parecia impossível, considerando o tempo em que estava morta. O garoto tentou abrir a porta do quarto, mas ela não cedia, como se estivesse emperrada por dentro. Ele olhou por cima do ombro e viu a mulher se aproximar. Seus pés não tocavam o chão e os braços vinham erguidos, buscando o seu pescoço. Gritou o mais alto que pôde antes de sentir as mãos geladas e impiedosas apertarem sua garganta, roubando-lhe todo o ar. Poucos minutos depois, sua mãe o encontrou caído no chão, com as mãos ao redor do próprio pescoço, como se tentasse se sufocar. Ele relatou todo o acontecido, mas, como já era de se esperar, sua mãe não acreditou, assim como ninguém. Consideraram um episódio de tentativa de suicídio. Foi encaminhado a um psicólogo e depois a um psiquiatra, que lhe receitou uma lista interminável de medicamentos. Mesmo assim, ele insistia que a mulher continuava em sua casa. Via-a no espelho do banheiro, atrás de portas e cortinas, ou apenas como um vulto cruzando o corredor. O medo o consumia. Passou a dormir com a luz acesa e a deixar a porta do banheiro aberta durante os banhos, até que chegou ao ponto de nem mais se banhar e passar noites em claro caso não tomasse remédios para dormir. Se você quer saber o destino do garoto, devo dizer que ele está internado em um sanatório, onde provavelmente não foi o único a encontrar a morta que chora. Infelizmente, poucos acreditaram em sua história, mas se quiser um conselho, antes de entrar em um cômodo, cheque atrás das portas. Evite espelhos, principalmente na madrugada. E se um vento gelado arrepiar sua pele ou mover objetos à sua volta, feche os olhos, reze, grite ou tente fugir, porque nesse instante ela já está perto. Conto Um Mau Pressentimento. Sabe aquele sentimento de aperto no peito que às vezes surge, como se algo estranho estivesse prestes a acontecer? Aí você liga para alguém ou vai até o quarto dos seus familiares só para ter certeza de que está tudo bem com eles. Encosta o ouvido no peito deles, só para ouvir os batimentos cardíacos ou a respiração, confirmando que estão vivos. Bem, certa madrugada, levantei com uma sensação parecida. Caminhei até o quarto das minhas 2 crianças, mas elas não estavam na cama. Desci as escadas feito louca. As luzes da cozinha piscavam de forma irregular, como se estivessem prestes a queimar, emitindo um ruído estranho de eletricidade até se apagarem por completo. A única iluminação que restava vinha do poste da rua, projetando sombras dispersas pela casa. Foi então que vi.
Algo emergiu da escuridão. Movia-se como se estivesse suspenso por invisíveis fios de marionete. Seus quadris cambaleavam de forma errática. O ombro esquerdo erguia-se mais alto que o direito, e a cabeça pendia grotescamente para o lado. As pernas tinham um ritmo quebradiço, quase flutuante. Não tenho certeza, mas acho que nem tocavam o chão. Nas mãos daquela coisa, garras se projetavam, longas e afiadas. Eu não sabia onde terminavam os dedos e começavam aquelas lâminas monstruosas. O ar ficou gelado. Meu coração desacelerou, mas cada batida doía como se quisesse explodir dentro do meu peito. Minha boca secou. E o pior não era a visão daquela criatura. O pior era reconhecer a quem pertenciam os corpos sem cabeça, caídos sobre a poça sangrenta que se espalhava no chão da cozinha. Conto. Sobe a lua sangrenta. Era como se estivesse correndo em um ameaçador labirinto. Todas aquelas árvores negras e retorcidas lhe pareciam iguais. O vento soprava gelado e trazia consigo um odor metálico, como sangue. O caminho à frente mostrava-se sinuoso, com raízes disformes à sua espera, como dedos cruéis que tivessem surgido abaixo do solo. Ainda conseguia enxergar alguma coisa devido à lua cheia, que lançava uma luz mórbida sobre a floresta. Às suas costas, ouvia os passos pesados em sua perseguição. Um rosnado selvagem cortou a noite, fazendo seus pelos se arrepiarem. Assim que conseguiu alcançar uma clareira, Marcos parou, ofegante, pondo as mãos nos joelhos, tentando revigorar-se. O silêncio na mata pairou. O único som que ouvira era de seu coração, que batia como um punho fechado tentando rasgar seu peito por dentro. Mas a calada da noite não durou muito. O som de uma respiração lenta foi se tornando próximo. Marcos virou-se lentamente, o corpo quase petrificado de desespero. Diante dele, erguia-se uma besta peluda de quase 2 metros de altura, olhos brilhando, refletindo a lua e um sorriso perverso de dentes afiados. Era grotesco ver os traços humanos desaparecerem, tomando forma de animal, mas ainda conseguiu ver um traço de humanidade em meio àquela face monstruosa. A criatura deu 2 passos à frente, lentamente, como se resistisse, ou apenas o estudasse. E então, numa voz rouca, disse: "Você não devia estar aqui, Marcos." Marcos arregalou os olhos em espanto. Conheceu o tom familiar daquela voz, apesar de distorcida, assim como algo em meio àquela fisionomia deformada. "Pai?" O lobisomem avançou, cortando sua garganta antes mesmo que pudesse gritar. A lua continuava lançando o seu brilho, agora no sangue crescente sobre as folhas no solo da floresta. E um uivo penetrante foi lançado para o céu. Conto, o quadro. Não era segredo para ninguém que Ana era uma ávida colecionadora. Sua última aquisição foi uma pintura do século XIX, arrematada em um leilão de antiguidades. A obra retratava uma mulher de perfil, como se observasse algo por cima do ombro. Seu nariz era longo, os cabelos negros e delgados e seus olhos vazios. Ao fundo, um rio turvo corria, e do outro lado da margem, um garoto com o rosto borrado acenava para o nada. O marido de Ana não ficou satisfeito com a compra, achava aquilo tudo uma futilidade. Mas a mulher rebatia, dizendo que ele não tinha sensibilidade para entender a simbologia por trás da pintura. Quem mais odiou a aquisição, no entanto, foi o filho do casal, Victor. O garoto temia o quadro pendurado no início do corredor. Sempre que passava por ali, fechava os olhos ou desviava o olhar. Mas em um dia qualquer, resolveu encarar seu medo. Ficou alguns segundos desafiando a mulher na tela e percebeu que ela era ainda mais assustadora do que lembrava. Os lábios finos e semiabertos davam a impressão de que não tinha dentes. A pele leitosa possuía um ar fantasmagórico, como se estivesse presa em uma era vitoriana esquecida. Victor também se intrigou com o garoto de rosto irreconhecível, para quem ele acenava. Talvez para a mulher, ou para alguém além dela. Preferiu não pensar mais nisso. Estava tão distraído que se assustou ao ouvir o telefone tocar. "Eu atendo", disse Ana, caminhando apressada até o aparelho. "Alô? Sim, sou eu mesma. Um jantar às 19 horas? Ah, ótimo, perfeito. Quem era?" perguntou o marido assim que ela desligou. "Uma empresa parece que querem fechar um contrato com nossa agência. Isso é incrível, não é?" Parece que sim. Mas não teremos tempo de procurar uma babá para o Victor. Ele já é um homenzinho.
Tenho certeza de que pode ficar sozinho por uma noite. Victor ouviu aquilo e seu estômago revirou. Sozinho. Não tão sozinho assim. Mais tarde, os pais de Victor estavam prontos, impecáveis em seus melhores trajes. O relógio da sala marcava 18 horas. O garoto assistia à TV quando seu pai passou a mão em sua cabeça. Se comporte enquanto estivermos fora. Nada de TV até tarde. Qualquer coisa, ligue para o meu celular. Voltamos logo. Pegou a chave do carro e seguiu para a porta. A mãe se inclinou diante da TV e lhe deu um beijo demorado na testa. Até logo, querido. A porta se fechou atrás deles. E então aconteceu o que Victor mais temia. O silêncio. Apressou-se em aumentar o volume da TV, buscando alguma distração. Foi até a cozinha, pegou um lanche e voltou para o sofá. Mastigando seu cereal crocante, balançava as pernas no ar, tentando esquecer a sensação incômoda, mas de onde estava, podia ver o quadro. Seus olhos corriam até ele contra sua vontade, como se sua mente gostasse de se torturar. Por que sua mãe gastou tanto dinheiro naquela coisa horrenda? O tempo passou. A TV piscou por um instante. A luz do corredor também. Foi tão rápido que Victor se perguntou se aquilo realmente aconteceu ou se sua visão o traiu. Mas não estava com sono. Olhou novamente para a pintura e deixou a tigela de cereal cair no chão. O vidro espatifou-se, os pedaços deslizando pelo tapete. Seu coração disparou. Seus olhos ficaram turvos de desespero. A mulher não estava mais lá. O silêncio foi engolido por um chiado estático vindo da TV. Depois, nada. A escuridão tomou a casa. Victor encolheu-se no sofá, abraçando os joelhos. Considerou rezar, mas as palavras não saíram direito. Respirou fundo e abriu os olhos novamente, percorrendo-os por toda a negridão da casa. Suas pupilas se dilataram e, aos poucos, adaptaram-se ao ambiente. Então, ele viu, saindo do corredor escuro, a figura humanoide de braços finos como gravetos e dedos longos. Pela forma débil com que se movia, parecia estar reaprendendo a andar. Victor tentou gritar, mas não encontrou voz. Decidiu que precisava fugir. Quando pôs o pé no chão, sentiu uma pontada no calcanhar que o fez perder o equilíbrio e cair de bruços. Um pedaço de vidro havia se cravado em seu pé. Ele não conseguia enxergar a mulher, mas percebia sua presença cada vez mais iminente, até que sentiu os dedos gélidos e ossudos dela envolverem seu tornozelo. Lutou, esperneou, tentou desenroscar a perna, chorou. Então foi varrido pelo chão da sala, arrastado para uma escuridão ainda maior. A porta da casa se abriu. Os pais de Victor entraram. O pai esticou a mão para o interruptor, mas a luz já estava acesa, a TV ainda ligada. Ele foi dormir e esqueceu tudo ligado, comentou o homem. Ana deu alguns passos hesitantes pela sala, franzindo a testa. O salto quebrou algo no chão. Olhou para baixo, cacos de vidro e sangue. Seu coração disparou. Aconteceu alguma coisa. A voz saiu trêmula. Ela se virou, o olhar varrendo a casa. Victor. O garoto acenava de volta, tentando chamar a atenção dos pais. Mas eles não olhavam para o quadro.